Já faz 4 anos que a vereadora Marielle Franco teve a sua vida retirada de um modo bárbaro, brutal, que chocou o Brasil e o mundo todo. E é impressionante o envolvimento de Bolsonaro com esse crime. Não que o Bolsonaro tenha mandado matar Marielle, tenha efetuado os disparos ou tenha orquestrado toda a situação. Mas impressiona que, independentemente do suspeito da vez, o Bolsonaro tem algum tipo de envolvimento com essa pessoa. Isso impressiona. A relação de Bolsonaro com essas pessoas. Parece que Marielle se tornou uma espécie de fantasma na vida de Bolsonaro e nas nossas vidas, que de tempos em tempos acaba surgindo para relembrar o Brasil das pessoas que Bolsonaro conhece e das pessoas com quem Bolsonaro conviveu. Do tipo de gente que Bolsonaro conviveu. Porque independentemente de Adriano da Nóbrega ou de Rony Lessa, que concedeu uma entrevista para a revista Veja e motivou esse vídeo, Bolsonaro sempre possui algum tipo de envolvimento com essas pessoas. Eu quero, antes de prosseguir, trazer os trechos da revista Veja para vocês. Eu quero mais uma vez pedir a sua ajuda, pedir o like, o comentário. Isso é importante para superar esse momento de instabilidade do YouTube. Estamos superando. Então deixe seu like, principalmente o comentário. Sou fora Bolsonaro, sou Bolsonaro preso, sou Bolsonaro miliciano. Porque vendo o que o Rony Lessa falou para a revista Veja, mostra que a proximidade de Bolsonaro com a milícia do Rio de Janeiro, ela é muito grande, ela é muito forte. Não estou dizendo que Bolsonaro ele é miliciano, ou seja miliciano, mas Bolsonaro tem uma relação próxima com pessoas que integraram as milícias. O Rony Lessa, que está preso, é o principal acusado de ter matado Marielle, ele tem relação com o Bolsonaro, não somente uma relação de vizinho, como foi falado recentemente, inclusive. Mas ele fala do Adriano da Nóbrega e nós ficamos perplexos com os detalhes que ele dá a respeito do Adriano da Nóbrega. O Adriano da Nóbrega era um ex-capitão do BOPE, foi morto em 2020 numa operação policial na Bahia, e ele comandava a milícia de Rio das Pedras. E essa localização é importante. O Rony Lessa falou que o Adriano ele tinha conseguido uma posição que ele já não saía mais do escritório. Ele não precisava entrar no carro, ele não precisava efetuar mais nenhum disparo, mas ele era o cabeça. Rony Lessa é o principal acusado do caso da Marielle Franco, mas ele culpa Adriano da Nóbrega pela situação. Se diz inocente e joga a culpa no escritório do crime e também no Adriano da Nóbrega. Ele falou o seguinte. Cadê? Adriano tinha um time que é o time do tal do escritório do crime. Violentíssimo, que matava pessoas à luz do dia, dentro de hotel, em qualquer lugar. E ele continua. No dia seguinte do caso Marielle, se comentava que era o escritório do crime. Isso é fato, porque ele quer jogar a culpa no escritório do crime, falando que ele é inocente da situação. Isso é fato. O Rio de Janeiro todo dizia isso. Pô, dessa vez eles vão rodar, ou seja, o escritório do crime vai rodar. Eles eram matadores profissionais. Isso aí era a vida deles. Foi uma missão mesmo, argumenta. E aí que está a situação que chama mais atenção, porque o escritório do crime, ou pelo menos o Adriano da Nóbrega, ele recebia dinheiro do Flávio Bolsonaro. Porque nós temos que lembrar sempre o caso das rachadinhas. A grande questão envolvendo as rachadinhas não é desvio de dinheiro público para a conta de um caixa 2, desvio de dinheiro público ou uma simples corrupção. Essa não é a questão envolvendo o gabinete do Bolsonaro. Do Flávio Bolsonaro, melhor dizendo. A grande questão é que esse dinheiro desviado das rachadinhas, uma parte dele abastecia 2 contas administradas pelo Adriano da Nóbrega, porque Fabrício Queiroz fazia esses depósitos em 2 contas administradas pelo Adriano. É dinheiro público saindo do gabinete do Flávio Bolsonaro para abastecer o crime organizado do Rio de Janeiro. E nós não sabemos, nesse momento, se os outros deputados que também tinham um esquema de rachadinha estavam envolvidos diretamente dando dinheiro para o crime organizado. Isso a gente não sabe. E por isso é tão grave. Porque mostra a relação próxima de Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. Não, é um crime comum. Como o Rony Lessa falou aqui, e eu quero repetir as palavras do Rony Lessa. Eles eram matadores profissionais. Isso aí era a vida deles. Foi uma missão mesmo. Ou seja, dinheiro que saía do gabinete do Flávio parava nas mãos do chefe disso tudo, o Adriano da Nóbrega. Adriano da Nóbrega havia sido homenageado pelo Flávio Bolsonaro. A esposa e a mãe do Adriano da Nóbrega trabalhavam
para o gabinete do Flávio. E Flávio pode até dizer, eu não sabia das rachadinhas. O Fabrício Queiroz depositava o dinheiro diretamente na conta do Adriano sem que eu soubesse. Mas será mesmo? Isso precisa ser esclarecido, precisa ficar muito claro, porque é a relação direta do Bolsonaro com o crime organizado. E Bolsonaro, mesmo que Adriano da Nóbrega, que tem uma relação muito mais próxima com a família, não seja o principal suspeito, Bolsonaro ainda assim possui relação com o Rony Lessa. O Rony Lessa, ele falou aqui que ele sofreu um atentado à bomba quando ele estava dirigindo e ele perdeu uma parte da perna. E o Bolsonaro, ele é uma espécie de patrono de uma associação de reabilitação de policiais. Policiais que em operação perdem alguma parte do corpo, precisam ter uma prótese, precisam ter um dinheiro, uma ajuda. O Bolsonaro, ele é o patrono dessa instituição. E lá por volta de 2009, quando aconteceu esse atentado, o Bolsonaro, ele intercedeu pelo Rony Lessa para que o Rony Lessa pudesse ter uma prótese. E o Rony Lessa falou, aquela era uma prótese simplesinha, eu consegui comprar com meu dinheiro uma prótese mais sofisticada. E o Rony Lessa era vizinho do Bolsonaro. Eles moravam no mesmo condomínio no Rio de Janeiro. O Rony Lessa, nessa entrevista à revista Veja, ele fala que ele não conhecia Bolsonaro, que ele tinha uma relação assim distante, viu o Bolsonaro umas 5 vezes no máximo, e que o Bolsonaro era esquisito, que ele simplesmente abanava a mão, cumprimentava dias que sim e tinha dias que não. Mas independente disso, mostra uma relação de proximidade, uma relação próxima de Bolsonaro com o Rony Lessa, da mesma forma que mostra uma relação próxima da família Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega. Por isso que aquele episódio envolvendo o porteiro foi um episódio que chamou tanto a atenção. Porque no dia do crime contra a Marielle, os matadores chegaram até o condomínio e eles falaram, olha, nós vamos à casa de Bolsonaro. E o porteiro abriu, deixou eles irem, e essa situação começou a rolar, começou a ficar um diz que me disse, foi porteiro, não foi porteiro, o porteiro se confundiu no depoimento, não se confundiu, para onde ele foi, mas mostra que há uma relação ali. Que tipo de relação? Talvez uma relação de proximidade, eu não sei quanto que vocês já frequentaram apartamentos, condomínios de conhecidos, até um parente seu, o condomínio do seu pai, o condomínio que mora sua mãe, enfim. Depois de tanto você chegar, de você frequentar aquele condomínio, passar pela portaria, você é quase como se você fosse uma espécie de morador ali. E aí o porteiro, conhece você, já abre o portão. Ele nem interfona mais. Já abre, você vai lá no apartamento 14? Tudo bem, vai lá. Ele já sabe disso. Então mostra, esse episódio do porteiro mostrou uma certa proximidade de todos envolvendo aquela situação. E mais uma vez, como um fantasma que assombra todo o país, Marielle Franco volta à tona para relembrar a proximidade de Bolsonaro com os dois principais suspeitos do seu crime. Seja Rony Lessa, seja Adriano da Nóbrega, o nome de Bolsonaro está envolvido nisso. De alguma forma, seja pelo conhecimento, seja pela proximidade, mas Bolsonaro não se desgruda de Marielle de modo algum.